O ministro Gilmar Mendes, do STF, participou na última sexta-feira, 20, da entrega dos primeiros 100 quilômetros duplicados da BR-163 no Posto Gil, em Diamantino, Mato Grosso. Gilmar, que é natural de Diamantino, irmão do prefeito eleito do município, Chico Mendes, ficou ao lado de diversas autoridades locais, como o senador Wellington Fagundes, do PL, o deputado estadual Júlio Campos, da União, e o governador Mauro Mendes, também da União. Vamos acompanhar o vídeo. Senhoras e senhores, liberação dos primeiros 100 quilômetros prontos. Duplicação BR-163. Governo do Estado de Mato Grosso. Em 3. 1, 2, 3! O ministro, ou seria político de toga, que vira até plaquinha em inauguração de rodovia, também confirmou que retornará ao estado para a posse de seu irmão no próximo dia 1º de janeiro de 2025. Aliás, vamos lembrar que o irmão do Gilmar Mendes foi eleito com apoio de Jair Bolsonaro. O próprio Gilmar apareceu num vídeo de campanha falando da mãe dele e obviamente, do seu irmão. E o Jair Bolsonaro foi lá, comeu pastel do lado, fez vídeo, postou. Lembrando que o Jair Bolsonaro tem problemas, né? Com o Poder Judiciário, está sendo alvo aí de vários inquéritos, acabou indiciado pela Polícia Federal e precisa garantir apoio no plenário em eventual julgamento. Durante o evento, Gilmar Mendes elogiou o governador Mauro Mendes, que substituiu o modelo de privatização da rodovia. É isso mesmo, a atuação política do Gilmar inclui inauguração de rodovia e também elogios ao governo local. Abro aspas. Caminhamos inicialmente para a privatização que tinha dado errado e o governo de Mato Grosso, graças à sua potência, pode propor a estatização, o que deu certo graças a uma complexa engenharia institucional. Acredito, governador, e repito aqui as palavras do meu amigo Bruno Dantas, que essa história de sucesso do Mato Grosso precisa ser contada fora do Mato Grosso. Fecho aspas. Amigo Bruno Dantas. É bastante curioso, porque o Bruno Dantas a qual ele parece se referir é o Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União. Imagino que seja, né? A amizade entre os membros das instituições, né? É bastante curioso. O Bruno Dantas, aliás, do TCU, ele casou com a filha do fundador do grupo empresarial em cujos eventos Gilmar Mendes fala. Gilmar Mendes participa dos painéis. Um desses eventos recentes foi feito ali em Roma. O Gilmar participou da edição em Paris e teve o patrocínio em Roma dos Irmãos Batista, com a presença de Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Só para traçar aqui toda essa árvore genealógica da República, né, fazendo aí as conexões. Ao comentar a participação de Gilmar no evento, eu escrevi o seguinte no X, abro aspas. Gilmar Mendes participa de inauguração de rodovia em Mato Grosso e elogia o governo, dá entrevistas sobre casos que julgará, fala em eventos de grupo de lobby ligado a chefe de TV amiga, pois é, porque o fundador desse grupo, hoje comandado pela filha dele, comanda uma emissora de TV, emplaca ex-sócio na Procuradoria-Geral da República, a PGR, que é o Paulo Gonet, reúne-se com ele e Lula, inclusive, é muito importante lembrar, no dia em que o tal do tio França se explodiu ali na Praça dos Três Poderes, aquele que foi atirar explosivo contra a estátua do STF, veio à tona que os ministros do STF estavam reunidos com o PGR e com o presidente Lula, para suposta avaliação de cenário, foi usado até o termo confraria. Pois eles se reúnem a portas fechadas, fora da agenda oficial, sem testemunhas, sem ninguém saber exatamente o que eles estão articulando. A Folha de São Paulo, inclusive, foi lá questionar e nenhum quis dizer exatamente daquilo que eles falavam. Tá? Esse é o ministro do STF que escolheu o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é aquele que apresenta ou não denúncias à própria corte que o Gilmar integra. Você imagina se o Sérgio Moro fosse o responsável pela escolha do Deltan Dallagnol, o escândalo que seria, mas isso se naturalizou quando envolve o Supremo Tribunal Federal. Reunião direta, fisicamente, presença dessas pessoas. O Gilmar Mendes, como eu citei ali na lista, também articula com o Arthur Lira, isso já apareceu várias vezes,
E ele faz o Gilmar Palusa, lá em Lisboa, que reúne a nata do sistema brasileiro, né? Esse conjunto de lideranças que fazem esses escambos interinstitucionais. Olha, Duda Teixeira, em que lugar do mundo, essa que é a grande questão, um ministro do STF pratica todos esses atos, desempenha todas essas atividades? Em qual democracia do mundo um ministro do STF tem uma lista dessas práticas? E olha que são só algumas, né? Ele, inclusive, no meio dessa história aí, anulou provas contra o Alexandre Baldi, que foi membro do governo do Michel Temer, um outro amigo dele com quem ele tinha encontros fora da agenda. Então, assim, a gente está até deixando de lado a blindagem que o Gilmar fornece com a anulação de provas para os políticos que integram esse sistemão. Diga, Duda. Ministro do STF participar de inauguração de rodovia, isso, Felipe, não acontece em lugar nenhum do mundo, isso é só Brasil. O Gilmar Mendes, ele está assumindo um papel político quando ele vai lá e participa de um ato assim. E ainda fala esse absurdo ali, que é como que se a estatização, de repente, fosse a solução para as privatizações que dão errado no Brasil, né? O que também não faz, não tem nenhum cabimento. Ele não poderia estar fazendo esse tipo de coisa. Só quem pode representar o STF do ponto de vista institucional é o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, mas jamais tem uma atuação política como essa. E o Barroso também tem cometido deslize nesse ponto, tá? Quando ele vai para o Rio Grande do Sul, ali depois das enchentes, também faz uma coisa que também não deveria. Gilmar Mendes não é o único a fazer esse tipo de coisa. A atividade político-partidária é vedada, inclusive para ministro do STF. O site mais vigilante do Brasil cresceu, ganhou prêmio, virou portal e agora está de cara nova, mantendo e fortalecendo a sua essência de vigiar o poder, seja ele qual for. O Antagonista expande seu conteúdo de jornalismo independente, estreia programas e editorias, multiplica análises nacionais e internacionais com novos colunistas e aprofunda a cobertura dos fatos com um visual mais leve e prático para você se informar diariamente e refletir ainda melhor sobre o mundo real e o rumo dos acontecimentos. Quer também uma opção para o fim de semana? Toda sexta-feira, uma edição repaginada da revista Cruzoé traz dicas de cultura e crônicas irreverentes, além de artigos e reportagens especiais sobre os principais assuntos da atualidade. Vamos juntos furar as bolhas de desinformação e propaganda para expor a realidade como ela é. Nunca foi tão fácil entender o que está acontecendo. O Antagonista, jornalismo vigilante.